Hello and welcome, and in this class, you will learn the not-so-obvious difference for whom is a beginner between going to and will, which are things that happen in the future. E aqui também eu vou te mostrar um uso mais simples da estrutura gramatical da palavra going, e também eu vou te dar algumas recomendações de coisas que você vai aplicar ainda hoje, de tal maneira que aquilo que você demorou para aprender meses em um curso tradicional, você vai aprender aqui comigo em poucos minutos. E aí eu já vou fazer uma confissão para você. Eu tive uma certa dificuldade em estruturar esse roteiro, porque esse assunto sempre foi um assunto que eu consegui entender simplesmente através da exposição do idioma. Eu consegui desenvolver uma percepção para entender sobre esse assunto através da exposição do idioma. E isso também é algo que vai acontecer com você quando você começar a estudar inglês com mais afinco. Você vai desenvolver percepção sem precisar que alguém te explique sobre o assunto. E a maneira que eu encontrei para deixar esse assunto mais simples para você é ambientar as frases no contexto de aeroportos. Para você que não sabe, para você que está chegando agora, eu sou agente de aeroporto. Eu trabalho no aeroporto do Rio de Janeiro. Então eu atendo clientes nacionais, eu atendo clientes estrangeiros e principalmente estadunidenses. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui com going to é o seguinte. A primeira coisa que eu peço ao cliente, quando ele chega até mim, o cliente americano, é pedir o passaporte a ele. Eu pego o passaporte e aí eu insiro os dados do passaporte no sistema. Então, eu fico com a tela aberta no sistema, inserindo o documento. Eu sei, pela experiência, que a próxima pergunta que ele vai me fazer é se há algum assento. Então, ele vai dizer algo mais ou menos assim: Do you have some window seat? Como eu sei que ele vai me perguntar isso, a resposta a essa pergunta, se tem algum assento, é eu dizer o seguinte: I'm going to see that. Eu vou ver isso. Ou seja, o going to é algo que você já planejou, mas você só vai executar no futuro. Algo que você planejou agora, mas você só vai executar no futuro. Se você quiser também, você pode refrasear essa frase. Por exemplo, você que está desenvolvendo o seu vocabulário, você quer colocar o seu vocabulário em prática, você pode repetir mais ou menos a pergunta dizendo o seguinte: I'm going to see if there is some window seat yet. Eu vou ver se há algum assento na janela ainda. Você também tem uma outra forma de abreviar a palavra going to. É dizer o seguinte: I'm gonna see that. I'm gonna see that. E essa forma aqui é a maneira mais informal que os americanos usam, os estadunidenses, de falar I'm going to. Uma outra forma, uma forma mais abreviada ainda de você dizer I'm gonna, é você dizer I'm gonna see that. Então, resumindo, o going to é algo que você já planejou, mas você vai executar no futuro. Então, esse é o going to. O will, então, é o seguinte. Uma outra situação que ocorre nos aeroportos é o cliente, ele chega para você, ele compra a passagem, mas ele não sabe o que aquela passagem contempla. E muitos clientes, por exemplo, eles precisam despachar uma mala, só que como essa mala não está inclusa na passagem dele, ele precisa pagar. Então, eu vou dizer algo mais ou menos assim para ele: Sir, you don't have baggage allowance included in your reservation. Senhor, você não tem franquia de bagagem inclusa na sua reserva. A resposta que ele vai dar vai ser mais ou menos assim: Oh, really? Okay, I will pay for one baggage. How much is it? Ah, é mesmo? Ok, eu pagarei por uma bagagem. Quanto custa? Percebe agora? Aqui foi algo inesperado. Aqui foi algo que não estava planejado. Então, ele vai fazer algo no futuro que não estava planejado. Então, esse vai ser o uso do will. Então, resumindo, going to, algo que você planejou, mas vai executar no futuro. E o will é algo que você não planejou e você vai executar no futuro, tá certo? E pegando a palavra going agora, o going ele está conjugado no presente contínuo. Isso aqui é um outro uso que você pode estar aprendendo aqui comigo. O presente
contínuo, o que é? É algo que ocorre no presente e tem uma certa continuidade. A estrutura é a seguinte: pronome, verbo to be, verbo com ing. E aí, quando que você vai usar ele? Por exemplo, uma outra situação que ocorre é eu estar aqui, lá no meu trabalho, mexendo no computador, mexendo aqui, fazendo algum tipo de tarefa, e aí, por exemplo, vem um colega me pedir um favor, mas antes de ele me pedir um favor, ele faz a seguinte pergunta para mim: Hello, Sydney, what are you doing now? Olá, Sydney, o que você está fazendo agora? Percebe que nesta frase está contido o presente contínuo, algo que ocorre no presente e tem uma certa continuidade. O que você está fazendo? E aí a minha resposta é dizer o seguinte: I am printing the boarding pass. Eu estou imprimindo o cartão de embarque, percebe? Algo que está ocorrendo no presente e está tendo uma certa continuidade. E ali nós temos a estrutura. Pronome I, verbo to be representado pela palavra am e o verbo com ing. O verbo é print. Como estou falando com ing, eu vou dizer printing. E aí vai uma dica de pronúncia. Toda vez que tiver o verbo com ing, o G você não pronuncia, tá certo? Então vai ficar I am printing the boarding pass. E agora nós vamos às nossas recomendações aqui para você aplicar ainda hoje de tudo que nós aprendemos aqui. Primeiro é escolher um filme em um serviço de streaming. Pode ser Netflix, Amazon, Disney, não importa. Você vai escolher um filme e o passo número 2, então, vai ser colocar a legenda em inglês. De preferência, escolha um filme que você já conhece a história. Você vai colocar a legenda em inglês e seguir para o passo número 3, que é perceber se a ação é planejada ou não. Então você vai estar lá vendo a cena dos atores e você vai ver se está sendo usado going to ou se está sendo usado will. Você vai perceber o contexto, se é planejado ou não. E a quarta recomendação é você assistir uma aula minha de 3 formas simples de você falar no futuro, que fica como recomendação para você assistir em seguida. E se você quiser se tornar meu aluno, vai ficar aqui o link na descrição do meu treinamento Destravando o Dom de Falar em Inglês e te vejo numa próxima aula.